Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal AvilaTube Cursos. Para quem não me conhece, eu me chamo Wesley e hoje estou trazendo a você um conteúdo diferente, um conteúdo sobre envio de informações fiscais básicas dentro da Udemy. Bom, primeiramente, o que são essas informações fiscais e por que nós devemos fazer o envio? Se você é um instrutor iniciante aqui dentro da plataforma, assim que você fizer a primeira venda, na verdade, essa mensagem ela aparecerá para você para que você faça a confirmação de algumas informações. Bom, o que que sujeita a essa confirmação? Vamos lá. Se a documentação fiscal não estiver sido analisada e aprovada até a próxima data do pagamento, aplicaremos a retenção máxima. Envie a sua documentação fiscal para evitar retenções desnecessárias. Bom, ele está dizendo o seguinte aqui: você precisa fazer algumas confirmações de documentação fiscal até 3 meses após a sua primeira venda na Udemy. Bom, por que até após 3 meses? Porque toda venda que acontece em um determinado mês é pago 2 meses após. Então, se você iniciou o canal agora em janeiro de 2023, fez a sua primeira venda ainda esse mês, o valor dessa venda que você efetuou nesse mês, você só vai receber em meses subsequentes. No caso, você só receberia em março. Então ele está dizendo que você, dentre esse período da sua primeira venda, você tem alguns meses aí para fazer esse envio. E se você acaso exceder esse limite de tempo que a Udemy disponibiliza em não fazer o envio, você acaba sendo retido, ou seja, você acaba perdendo o valor da sua venda, você acaba não recebendo as quantias, beleza? Pois bem, vamos dar o início. Então, para que a gente consiga fazer o preenchimento conforme a solicitação da Udemy, nós inicialmente vamos clicar aqui em iniciar envio. Automaticamente a página ela vai ser redirecionada para um formulário e aí provavelmente a sua página ela vai vir em inglês, então se você quer atuar com a página em inglês, você atua. No meu caso eu vou traduzir para ficar mais fácil de eu mostrar a vocês. Então ele está dizendo o seguinte aqui, ó, ao clicar em OK, você será guiado pelo processo de envio do formulário fiscal. Não podemos fornecer aconselhamento tributário, mas se você tiver dúvidas sobre a plataforma, inscreva para o e-mail instrutorsuporteudemy.com, beleza? E aí ele fala o seguinte, ó, para você fazer o preenchimento do formulário, você vai ter de utilizar os caracteres alfabéticos de A a Z, números de 0 a 9, hífens ou e comercial. Qualquer coisa que fugir disso, qualquer caractere especial no caso, ele não faz a permissão, então ele não deixa você preencher determinado campo. Pois bem, dando OK, ele vai liberar para você o formulário. Bom, ao iniciar o preenchimento do formulário, a primeira pergunta que é feita é o seguinte: selecione o tipo de instrutor. Você é individual ou entidade? Você é uma pessoa física ou jurídica? Talvez você seja uma pessoa física, mas você tem um CNPJ aberto. O que que impacta? O que que você coloca aqui? Seguinte, essa informação ela vai ser usada para justificar o momento no qual você utilizou um dado bancário para receber o valor da Udemy. Então, quando você cadastrou a sua conta bancária, você cadastrou uma conta bancária de uma pessoa física ou você cadastrou uma conta bancária de uma pessoa jurídica? Então, você vai verificar sobre essa conta bancária e você vai selecionar qual foi a cadastrada. No meu caso, foi cadastrada uma conta bancária de uma pessoa física. Então, eu vou manter aqui selecionado o individual, beleza? A segunda pergunta que lhe é feita é: você é um cidadão dos Estados Unidos? Não, não somos um cidadão dos Estados Unidos. Então, nós vamos marcar aqui. E aí ele vai pedir para fazermos a inserção de alguns dados básicos que são nossos. Então, o primeiro nome, o sobrenome, o país de cidadania e a data de nascimento. Então, você vai fazer o preenchimento desses dados aqui conforme os dados pessoal de cada um. Detalhe para a data de nascimento, tá bom? Como é um calendário americano, ele está sendo o seguinte: mês, dia e ano. Então você vai colocar aqui inicialmente o mês em que você nasceu, depois você vai colocar o dia e por fim o ano. Beleza?
Bom, feito o preenchimento das informações básicas, nome, sobrenome, país de cidadania, data de nascimento, nós agora faremos o preenchimento da identificação fiscal. Bom, aqui dentro do preenchimento da identificação fiscal existem, na verdade, dois tipos. O primeiro é o tipo TIN dos Estados Unidos. E ele vai perguntar aqui para nós selecionarmos. Sobre o TIN dos Estados Unidos, nós não temos, então não é necessário preenchimento, não é necessário tarjar nada. Por quê? Porque nós não somos residentes, nós não somos cidadãos americanos, beleza? Para isso, nós temos a segunda opção, que é o quê? País TIN estrangeiro. Qual o país que nós somos? Brasil. Então, nós vamos selecionar o Brasil e ele vai pedir para fazer a inserção do nosso TIN estrangeiro. Bom, e aí qual é o TIN estrangeiro? O que nós vamos fazer de preenchimento? Quais os dados nós vamos utilizar? Aqui, na verdade, vai variar de acordo com o que você preencheu lá no início do formulário. Lembra que a primeira pergunta ela foi feita dizendo se você era uma pessoa física ou jurídica? Eu, no meu caso, eu coloquei que eu era uma pessoa física. Então, aqui eu vou colocar o número de CPF que é cadastrado da minha conta bancária. Beleza? Bom, e aí o que vale ressaltar para esse campo, pessoal, é que esse campo aqui, o preenchimento é apenas dos números, tá bom? Seja ele um CPF ou seja ele um CNPJ. Você vai fazer a utilização apenas dos números sem caracteres como pontos ou traços, tá bom? Bom, depois de ter feito o preenchimento dos números de identificação fiscal, nós vamos fazer o preenchimento do endereço residencial permanente. Então, a primeira pergunta é: qual o país de residência? Nós vamos colocar aqui que é o Brasil. Qual o nome barra o número do endereço da sua casa? Então, vocês vão fazer o preenchimento de acordo de onde vocês moram. A sua residência, ela é um apartamento ou um conjunto de endereços? Vocês também vão fazer aqui o preenchimento. Elas estão localizadas em qual cidade, qual estado ou província? Vão fazer aqui o preenchimento da forma devida, tá bom? E aí, por fim, tem o CEP, que é em relação a onde você mora, o CEP da rua, beleza? Bom, após o preenchimento das informações sobre o endereço residencial permanente, temos algumas outras perguntas abaixo. Esse endereço é uma caixa postal? No caso, eu coloquei que não. Esse endereço é aos cuidados de? Eu também coloquei que não. E há algum endereço de correspondência ou endereço comercial alternativo nos Estados Unidos? Também eu coloquei como não, beleza? E aí tem os detalhes do contato. O que são os detalhes do contato? Aqui é aonde você vai colocar o seu contato ou seus contatos pessoais, não só número de telefone, mas também e-mail, beleza? Então, novamente, vai fazer o preenchimento a quem pertence esses números. Então, você vai colocar ali o seu nome e o seu sobrenome. E, na sequência, você vai selecionar qual é o país do telefone principal e colocar o número juntamente ao DDD da sua região. Se você talvez tiver um telefone alternativo, você pode colocá-lo também, porque se necessário da Udemy entrar em contato com você, o princípio vai entrar pelo telefone principal, mas se eles não conseguirem, eles terão uma segunda possibilidade antes de tentar enviar um e-mail. E aí, essa segunda possibilidade será o telefone alternativo, beleza? Então vocês vão fazer o preenchimento da maneira devida aí. Bom, e aí após o preenchimento devido das informações sobre os detalhes do contato, vocês vão clicar nos termos referentes à tributação, vão fazer a leitura aqui sobre o que está dizendo de impostos, sobre como é feito os pagamentos, como é feito as cotações, enfim. E após vocês lerem, vocês vão clicar em concordo, vão ticar aqui a caixinha de concordo para continuar o preenchimento do formulário, beleza? Bom, assim que vocês fizerem isso, vai chegar aqui um pop-up flutuante com uma informação muito importante, que é o código de confirmação enviado. Vai dizer o seguinte: um código de confirmação foi enviado ao endereço de e-mail a seguir, e aí vai ter o e-mail que vocês usaram no preenchimento.
Esse código será necessário ao final do processo de envio do formulário fiscal. Você também pode usá-lo para salvar o processo e sair. Esse código ele é válido por apenas 60 minutos, ou seja, apenas 1 hora. Então, todo o restante do processo de preenchimento do formulário ele tem que ser anterior ou tem que ser menor do que 60 minutos para que dê tempo de a gente utilizar esse mesmo código. Então, o que que eu vou pedir para vocês? A partir daqui, já abre o e-mail, já verifica a caixa de entrada, verifica qual o número do código, deixa anotado do lado do computador em um papel ou coloque num bloco de notas de uma forma que você tenha mais facilidade para na hora de utilizá-lo você conseguir encontrar, beleza? Bom, dando continuidade, clicando em OK, nós temos aqui um segundo processo que é a escolha de um determinado formulário. E aí nós temos o W-8BN e temos o W-8ECI. Qual dos dois formulários escolher para preenchimento? Qual é o formulário devido? Qual o formulário correto? Bom, se você é uma pessoa que é considerada estrangeira ou que não é residente dos Estados Unidos, então todas as pessoas, independente de estar lá ou não, que não são residentes nos Estados Unidos, são consideradas estrangeiras. Se você é uma pessoa estrangeira, tem uma conta na Udemy, você ganha através da Udemy, mas você não reside nos Estados Unidos, você vai escolher a primeira opção do formulário, que é a W8BEN, beleza? Então, se você está no Brasil, tem uma renda pela Udemy, mas você não mora nos Estados Unidos, você vai selecionar o primeiro formulário, W-8BEN, beleza? Clicando em continuar, ele vai direcionar para os demais passos. Vamos aguardar aqui. Bom, aqui nós temos ao lado esquerdo 3 etapas. Nós vemos que a primeira etapa ela foi concluída, que foi todo o processo, todo o preenchimento anterior que nós já fizemos. Atualmente nós estamos na etapa 2, status de cidadania dos Estados Unidos, número de identificação do contribuinte e declaração de solicitação de conformidade com o trato. Vamos continuar a dar seguimento ao preenchimento, tá bom? Então, primeira pergunta desta etapa: você é um cidadão dos Estados Unidos? Não. Sou um cidadão do Brasil e aqui a data de nascimento ela já vem automaticamente. Você está sujeito à taxação como cidadão dos Estados Unidos ou residente estrangeiro? Não também. Você esteve fisicamente presente nos Estados Unidos por pelo menos 31 dias no calendário atual? Então, atualmente, a data é dia 8/1/2023. A data que eu estou gravando, no caso, não a data que você está vendo, hein? Atenção nisso. Bom, 30 dias atrás, 31 dias atrás, você esteve nos Estados Unidos, seja para viagem, para negócio, você vai fazer a verificação. Eu, em particular, nunca fui para os Estados Unidos, então eu também vou marcar como não. Mas se acaso você foi, você faz uma conta para saber se foi a mais ou a menos do que os 31 dias mencionados aqui, beleza? Clica em continuar. Bom, nessa etapa de número de identificação fiscal, ele está dizendo aqui na primeira caixa, tipo de número de identificação de contribuinte dos Estados Unidos. Aqui nós temos duas opções, que é o TIN, que na verdade nós não temos porque não somos residentes, e temos aqui o número de identificação de contribuinte dos Estados Unidos não aplicável. Nós vamos selecionar esse carinha. Por quê? Porque nós temos aqui o país de número de identificação fiscal estrangeiro, que é aquela opção que nós já havíamos ticado anteriormente. E aí ele vai pedir para você fazer o número de identificação fiscal estrangeira aqui. Provavelmente, se você entrou a primeira vez nesta etapa, essa caixa aqui ela já vai estar preenchida com o número devido. Então você só vai ticar a caixa de cima aqui como número de identificação de contribuinte dos Estados Unidos não aplicável. No meu caso, como eu voltei algumas páginas, eu acabei perdendo esse número, então eu vou ter que digitar de forma manual, beleza? Clicou na primeira caixa, selecionou que não é um número de identificação de contribuinte dos Estados Unidos não aplicável e tem o número de identificação fiscal estrangeiro já ticado, clica em continuar.
E aí ele vai falar o seguinte para você: declaração de solicitação de conformidade com o contrato. Os Estados Unidos têm tratado fiscal em vigor com alguns países. Como resultado, os residentes desses países podem ser elegíveis para taxas de impostos reduzidas. Ele está falando o seguinte: você reside em um país que tem um acordo com os Estados Unidos para ter taxa de imposto reduzido, sim ou não? Infelizmente, não. O Brasil ele não é um dos países que está dentro desse acordo para ter a taxa de imposto reduzido. Então você vai marcar como não. Se você, por preferência, desencargo de consciência, quiser realmente saber se o Brasil está aqui ou não, marca como sim, que vai aparecer aqui uma caixa com algumas opções de países que têm esse tratado, tem aqui essa acordância com os Estados Unidos. Você pode verificar aí de cabo a rabo, de cima a baixo, de baixo a cima. Infelizmente não tem o Brasil. Então você vai voltar aqui, vai ticar como não e vai clicar em continuar. Bom, feito isso, ele vai ter aqui uma certificação legal. Na verdade, para você poder prosseguir, você vai ter que confirmar, acatar, marcar todas essas caixas, esses checkbox, tá bom? E aí ele vai habilitar o botão para que você continue. E aí aqui nós vamos ter as demais informações que nós tínhamos mencionado anteriormente. Lembra daquelas etapas que nós fizemos que foi dito que um código de confirmação seria enviado para o nosso e-mail? Bom, é nesta etapa que nós colocamos esse código. Então, aqui, esse assinado por, você vai colocar o nome, o seu nome, né, a sua assinatura, e você vai fazer a inserção do código de confirmação aqui. Então, o código ele possui 6 números. Você verifica no e-mail, caso você ainda não abriu a caixa de e-mail, verifica esse número para fazer a inserção, beleza? E aí, por fim, após você fazer esse preenchimento acima, você vai ticar se você quer anexar uma declaração retroativa, caso você tenha uma anterior. Caso não, você só confirma e aceita a declaração acima, a declaração que você está fazendo atualmente, que é essa que nós estamos preenchendo. Bom, galera, feito o envio, né? Clicando no botão após fazer a assinatura, fazer a inserção do código e marcar a opção abaixo, você vai cair para esse pop-up de confirmar envio eletrônico. Então, ele está falando sobre a declaração eletrônica do envio. Você vai fazer a leitura devida das informações que está aqui e vai marcar que concorda a declaração acima. E aí ele vai abrir a segunda parte desse pop-up, que é a declaração eletrônica do destinatário. Vai falar para você aqui o que pode ser necessário ou não, para você receber a declaração eletronicamente, nananá. E aí você marca uma das duas ou as duas opções disponíveis. Se você quer ou não, se você autoriza ou não receber uma declaração de destinatário eletronicamente, ou se você não autoriza. Eu, no caso, vou autorizar porque como é uma documentação, trata-se de pagamento, de taxação e etc., é importante ter o histórico, beleza? Então, nem que você não vá usar, mas deixa lá dentro guardado na sua caixa de e-mail, se Deus o livre e guarde, futuramente você precisar para algo, você tem aonde buscar, não vai precisar entrar em contato com o suporte nem nada, beleza? Feito isso, clicou em enviar, ele vai falar para você aqui, ó, obrigado por concluir o processo de envio de certificação de retenção dos Estados Unidos. Seu envio foi salvo, as informações enviadas foram repassadas para validar os dados que a Udemy possui no arquivo. Não é necessário entrar em contato conosco para confirmar a entrega. Entraremos em contato se houver necessidade de informações adicionais. Se você estiver utilizando o computador público, limpe os cookies. Isso é importantíssimo para não ficar nenhum dado, nenhuma informação gravada na máquina, tá bom? Como se trata de pagamento, como se trata de dados bancários, é interessante você ter essa precaução. E aí você simplesmente pode escolher em fazer o download deste PDF para que você tenha na sua máquina, ou você pode simplesmente escolher em sair. Espero que vocês tenham entendido e tenham feito corretamente o processo.
A partir daqui, a Udemy ela vai fazer uma análise dessa documentação, desse preenchimento de formulário que vocês fizeram, e em um determinado tempo, uma determinada ocasião, eles vão fazer um retorno de que está tudo certo para você por e-mail. Então fique bastante atento durante os próximos dias na sua caixa de entrada de e-mail para você não perder qualquer notificação que seja da Udemy. Bom, esse foi mais um vídeo do canal Avilatube Cursos. Então, como é um conteúdo voltado a ensino, eu tenho que trazer para vocês, pois muitas pessoas estão criando uma conta para virar instrutor dentro da plataforma, mas acaba não sabendo fazer os preenchimentos devido de determinadas situações. Então, a intenção é ajudar vocês em tudo aquilo que eu puder de uma forma prática, dinâmica e objetiva. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, me ajude a fazer esse canal bombar para eu trazer mais conteúdos como esse, para eu trazer mais cursos completos do básico ao avançado, cursos que envolvam tecnologia e o que mais vocês quiserem na vida, beleza? Espero você numa próxima, fica com Deus e até mais.